Estamos iniciando o Jornal da Educação desse dia 27 de setembro de 2022 e trazemos como notícia inicial a portaria do Ministério da Educação que elencou os nomes indicados para compor as câmaras de educação básica e superior do Conselho Nacional de Educação. Essa portaria, ela traz uma relação grande de pessoas que foram indicadas por instituições convidadas a submeter nomes. É um processo previsto na legislação em que, numa determinada época do ano, o Ministro da Educação edita uma portaria convidando instituições a submeter nomes. Esse ano foram duas portarias. Inicialmente foi lançada uma portaria, depois, por pressão de algumas instituições, foi revogada aquela portaria, editada uma outra, com a apresentação de mais cerca de 10 instituições nesse rol das possíveis organizações que encaminharam pedir nomes a serem apreciados. Feito esse encaminhamento, dentro do prazo, o Ministério da Educação organiza uma lista, publica, isso publicou no Diário Oficial do dia 23 de setembro, na seção 2, que envolve a parte de pessoal, com os nomes de pessoas que foram indicadas, educadores e outros, que se desconhecem, inclusive, a formação, mas que foram elencados para conhecimento da sociedade de nomes que podem ser considerados para recompor as câmaras do Conselho Nacional de Educação. A legislação, entretanto, não estabelece que o presidente da República tem que escolher só pessoas que foram indicadas pelas instituições. Metade das vagas serão preenchidas com essas pessoas e a outra metade de livre escolha do presidente da República. Não são muitas vagas que temos, mas alguns atuais conselheiros tentam a recondução, outros ex-conselheiros tentam voltar e outras pessoas que nunca foram conselheiros tentam entrar também para o Conselho Nacional de Educação. Toda essa decisão é feita no Palácio, na Casa Civil, que organiza, e o presidente da República, que naturalmente define as pessoas que serão nomeadas, e serão nomeadas agora no mês, até o mês de outubro, porque nós temos mandatos terminando e o Conselho Nacional de Educação tem pauta prevista para outubro. Então é provável que nesses próximos dias tenhamos os nomes definidos e publicados. É mais certo que isso ocorra no início de outubro, depois do primeiro turno. Mas nada impede que seja hoje publicado, definidos e exista a nomeação dos membros. Mas isso traria uma frustração nos que não foram contemplados e que politicamente, naturalmente, não é uma praxe ser feito isso assim tão às vésperas da eleição. Mas o que nós temos aí é uma certeza que em outubro teremos uma renovação parcial do Conselho Nacional de Educação e isso vai dos nomes, temos bons nomes, temos necessidade de torcer que realmente sejam todos grandes conhecedores da educação básica superior para compor, inclusive, esse órgão colegiado maior da educação. A gente só lamenta que o CNE não tem poderes terminativos. Tudo que é feito no Conselho Nacional da Educação é sujeito à homologação ministerial. E essa homologação do ministro, às vezes, demora anos e anos. Então, nós temos pareceres que foram aprovados, mas que não estão em vigor, porque depende ainda de um aval da consultoria jurídica do MEC e, consequentemente, da homologação feita pelo ministro da Educação. Mas vamos em frente, porque essa realmente é a regra do Conselho Nacional de Educação. Bom, no cenário internacional nós queremos destacar um ranking que foi divulgado por uma organização mundialmente reconhecida que avalia a educação superior no mundo. E temos no Brasil algumas entidades, algumas universidades que foram incluídas entre as 10. E a segunda delas é a Universidade de São Paulo, tradicional instituição, com qualidade sem dúvida nenhuma reconhecida, que fica apenas atrás da Universidade Católica do Chile. Tá? Então, ou seja, nós temos uma Universidade do Chile em primeiro lugar e temos a USP em segundo lugar e temos aí outras instituições de outros países da América Latina
incluindo do Brasil, nós temos mais 2 instituições nesse bloco dos 10. Nós queremos parabenizar, acho que é importante, isso foi destacado, inclusive, pela imprensa brasileira, e esperamos realmente que possamos ter mais instituições brasileiras bem ranqueadas nesse ranking, não só da América Latina, mas, consequentemente, do mundo. No âmbito também do Ministério da Educação, antes de chegar ao Ministério da Educação, o Supremo Tribunal Federal reafirmou que o poder público tem a obrigação de ofertar a educação infantil. Na realidade, essa decisão do Supremo, ela reafirma a Constituição, não podia ser diferente, que a Constituição fala que a educação pública é gratuita e não fala que a educação infantil ficaria fora. Mas o que existe é um reconhecimento, foi uma decisão do Supremo, já publicada, já definida, já bastante debatida, inclusive colocada até na própria imprensa, que a educação infantil tem que ser bancada pelos municípios, com recursos ou não no governo federal, mas isso vai ser mais à frente. Essa questão tinha sido levantada por uma prefeitura e o Supremo decidiu realmente, nesses últimos dias, concluir o julgamento, reafirmando essa posição prevista na Constituição Federal. No âmbito do Ministério da Educação e Ministério da Defesa, foi editada uma portaria interministerial número 5, de 23 de setembro, que traz a equivalência dos cursos superiores de tecnologia aos cursos de educação profissional técnica de nível médio no âmbito das Forças Armadas. Então, nós temos hoje um catálogo dos cursos tecnólogos e dos cursos técnicos. Mas temos nas Forças Armadas, Marinhas e Aeronáutica, temos cursos profissionais e técnicos de nível médio, profissionais de nível superior e técnicos também de nível médio, então não há essa distinção de tecnólogo nas Forças Armadas, mas são chamados profissionais e técnicos que são definidos pelas leis do Exército, Marinha e Aeronáutica. Aliás, nós não temos uma lei única de educação no país. Nós temos uma lei de diretriz e base, que é a lei escolar, temos uma lei do Exército, do ensino do Exército, outra na Marinha, outra na Aeronáutica. Então, não há uma ligação. Hoje você pode ter um doutorado, um pós-doutorado, por exemplo, sendo feito pela Escola das Forças Armadas, que não é ligado necessariamente à CAPES. Então, nós temos aí sistemas diferentes, mas que é importante ter a ligação. E essa portaria busca realmente um relacionamento de integração das Forças Armadas com a educação escolar. Então, já está publicado e está em vigor. O Instituto tem procurado fazer, nesse período pré-Copa do Mundo, fazer comentários sobre a educação nos países da Copa, que teremos agora nesse ano. E nessa edição de hoje, nós vamos comentar primeiro a Argentina. A Argentina é de responsabilidade do governo, a educação é do governo nacional, das províncias e do Distrito Federal e das instituições privadas. É um sistema mais ou menos parecido com o que existe no Brasil. Então, ou seja, não é centralizado no governo federal, e sim as províncias, que são os nossos aqui estados, o Distrito Federal e as instituições privadas podem funcionar seguindo as recomendações básicas feitas pelo Ministério da Educação, que também tem o Ministério da Educação próprio. A educação é gratuita por 9 anos. Educação primária básica, secundária básica. E ela pode ser estendida, naturalmente, a outras áreas, dependendo da possibilidade orçamentária. A partir de 1868, existiram ações de fortalecimento da educação. E os dias de professores, naturalmente lá, é diferente nosso, é 11 de setembro, para comemorar o trabalho realizado por um presidente, o presidente Sarmiento. E por isso tem, em homenagem à data de nascimento dele, comemora-se o Dia do Professor. Atualmente, a educação na Argentina é considerada uma das mais avançadas e progressistas da América Latina e reconhecida pelos organismos internacionais como Unesco e Unicef. Tivemos aí algumas questões políticas que interferem naturalmente,
Mas mesmo assim a educação na Argentina é considerada boa, tem realmente levado uma população a uma formação profissional, educacional, e tem procurado trazer uma integração com outros países, especialmente os países do Mercosul. Esse é o cenário da educação na Argentina, que é um dos países que estará na Copa do Mundo do Catar. O outro país que nós vamos comentar também é a educação na Austrália, que é uma área muito desconhecida do Brasil, mas muito forte. A educação é essencialmente responsabilidade dos estados e territórios. Não é muito centralizado no governo federal. Há uma descentralização para os estados e para os territórios dentro do modelo americano. No modelo americano também não há uma centralização de forças por parte do Ministério da Educação. Então nós temos os estados americanos e os estados na Austrália também que têm a responsabilidade. Cabe ao governo fornecer o financiamento e regula as escolas públicas e privadas na área de administração. O financiamento ocorre também pelas instituições privadas. O governo federal financia universidades, mas esse define o seu próprio currículo. Então não há como no Brasil uma estrutura curricular, tal. Cada universidade tem, cada instituição de ensino superior tem a liberdade de definir o seu currículo. O PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, coloca a Austrália num lugar em destaque, tanto na leitura como ciências e matemática. Esse PISA ele é relevante para a avaliação comparativa da educação e a Austrália ocupa uma posição entre as 10 primeiras. O Índice de Educação, publicado também, mostra que a Austrália tem uma pontuação exatamente positiva e entre os países corresponde a um top, junto com Dinamarca, Finlândia, Nova Zelândia. A Austrália está incluída nesse conjunto. Então é um bom país, em termos de futebol, no entanto, mas temos aí realmente a educação, eles estão sempre em lugares bastante invejados. Entre as entidades, destacamos nessa edição a ABT, que publicou um edital convidando especialistas à apresentação de vídeos para uma nova série que está sendo lançada, que é a Tecnologia Educacional em Foco. Então, a ABT é uma entidade com 51 anos de funcionamento, que produz naturalmente muitas revistas, estudos, e agora cria uma nova série sobre a tecnologia educacional em foco. E especialistas que queiram publicar vídeos podem fazer um encaminhamento, tem um edital aberto, daí o link, e que naturalmente é sempre importante os profissionais divulgarem esses trabalhos. E a última matéria, relativa ao Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, nós vamos falar sobre a administração empresarial das empresas e entidades educacionais, que é o tema de um curso virtual promovido pelo IPAE e que é base para a consultoria em desenvolvimento organizacional. Na realidade, as organizações sem fins lucrativos ou com fins lucrativos precisam ter uma administração empresarial. E o IPAE tem proporcionado um curso que é feito em fluxo contínuo, mas para capacitar esses profissionais através da educação à distância, e o trabalho é complementado com a consultoria em desenvolvimento institucional. Essas foram as notícias de destaque dessa nossa edição de 27 de setembro de 2022.